Então, a partir de agora, a gente passa a palavra para o Luiz, que dará a nossa aula, e nós agradecemos muito a sua presença. Seja recebido carinhosamente aqui por nós, do plano físico e do plano espiritual. Luiz, a palavra é sua. Que assim seja. Então, boa noite a todos, espíritos encarnados e desencarnados. Então, vamos lá. Hoje a aula a gente vai falar de amor, como energia universal, como energia divina, que tem tudo a ver com este vídeo que a gente acabou de ver, né? Energia sendo transformada em trabalho, energia para o bem. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam acompanhar uma apresentação em PowerPoint que eu fiz. Só um momento. Verifiquem se está alguma coisa sendo compartilhada com vocês. Tá ok, né? Ok. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Vamos falar sobre normas para a vida espiritual. E eu coloquei, né, esse primeiro slide simbolizando uma mão segurando uma vela acesa, porque tem a ver com a nossa iluminação, com a nossa santificação. E o que seria essa nossa iluminação, santificação? É a nossa purificação em espírito. Nós estarmos capacitados para sermos o melhor instrumento que pudermos ser da divina providência, do nosso Pai, do nosso Deus. Então, essas normas que eu vou comentar seriam, na verdade, procedimentos diários que nós continuamente devemos exercer, manifestar, para que o divino que está em nós, em cada um de nós, possa se manifestar de maneira plena, porque nós estamos capacitados, habilitados para sermos instrumentos, bons instrumentos. Então nós já manifestamos o divino, eventualmente, quando fazemos uma obra, praticamos uma obra de caridade, quando nós nos doamos o nosso tempo para uma pessoa, quando nós trocamos um olhar de agradecimento, enfim, em diversos momentos do nosso dia a dia, a gente deixa o divino fluir através de nós, no mais amor puro possível. Só que a ideia é que a gente possa fazer isso de maneira contínua, o tempo todo. Ou seja, o divino se manifestar através de nós o tempo todo. E para que isso seja possível, nós precisamos nos trabalhar em espírito para nos iluminarmos, para nos tornarmos o melhor instrumento que pudermos ser, para que aquela centelha divina que está em nós possa se manifestar o tempo todo, e não de vez em quando, de maneira ocasional. Então, essa que deve ser a nossa preocupação contínua. E, de fato, sermos bons instrumentos é deixar fluir o amor, que é a energia universal.
é o divino. A gente costuma dizer que o divino está manifesto em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Pois então, se o divino está manifesto em tudo que nos cerca, ele está manifesto em nós e no universo à nossa volta. Manifestar o divino, então, seria a gente deixar fluir essa energia através de nós. Então, quanto mais nós doarmos energia na forma de amor para o universo à nossa volta, mais energia nós vamos receber. Por quê? Existe uma lei divina, que é uma lei universal, que a gente conhece como conservação da energia, que diz que dentro de um sistema fechado, e nós somos um sistema fechado, a gente pode considerar assim, a quantidade de energia é constante. Eu não consigo reduzir ou aumentar a quantidade de energia que tem no determinado sistema fechado. Então, quanto mais energia nós doarmos para o universo, na forma de amor, na forma de caridade, na forma de amor ao próximo, de trabalho para o próximo, mais vácuo nós vamos criar em nós, e para manter essa conservação da energia válida, mais energia nós vamos receber. Então, quanto mais doarmos, mais vamos receber. A quantidade de energia que o vaso acumula, pode armazenar, essa é constante. O vaso não vai aumentar de tamanho. Mas a quantidade de energia por unidade de tempo vai ao infinito. Quanto mais eu der, mais eu recebo, maior é uma grandeza que a gente conhece como sendo gradiente. Maior é o fluxo de energia que flui através do vaso, através de nós. O vaso, que eu quero dizer, seria um recipiente espiritual que armazena todos os nossos corpos, corpos físicos e corpos espirituais. Então, esse vaso ele tem uma quantidade X de energia que não pode nem aumentar e nem diminuir. Então, se eu der uma unidade de energia, esse vaso vai ficar com X menos uma unidade. O divino, para manter a lei da energia constante, vai fornecer uma unidade para ficar X de novo. Se eu doar 2 unidades, vai ficar X menos 2. O divino vai me dar 2 unidades. De tal forma que quanto mais eu doar, mais eu recebo. Se eu doar 10 unidades, eu vou receber 10 unidades. Se eu doar 100 unidades, eu vou receber 100 unidades. Né? Então, como está nesse slide aí, quem dá de si acumula mais méritos. Na contabilidade divina, só somamos o que damos. Então, quanto mais doarmos, mais empoderados nós vamos ficar, mais energizados, mais purificados, com mais poder de ser nós vamos ter. Ou seja, a gente vai se sentir mais motivado, com mais saúde, com mais vigor. Tudo de bom. Então é até uma questão de inteligência eu amar, eu praticar o amor, eu materializar o amor. E isso, né, nós temos que estar conscientes o tempo todo, porque o que temos nós deixamos e o que somos nós levamos. Divaldo Franco disse isso e é fato. Nós só levamos o que somos, o que temos fica. Então, quando nós fizermos a passagem, descartarmos esse corpo físico, porque nós somos espíritos, né, e temos um corpo, nós só levamos o que somos, o que temos fica. Então nós temos sempre que ter essa consciência. Nós temos sempre que ter essa consciência. Nós somos espírito e temos um corpo. Nós não somos um corpo que tem espírito. Quem tem fome é o corpo. Quem precisa dormir é o corpo. O espírito não tem necessidades físicas. O espírito, que nós somos espíritos, tem desejos, tem vontades. Mas o que o espírito precisa não dá para se comprar, tem que se conquistar.
Eu só levo o que sou. E o que sou não dá para comprar. Por isso tem valor, mas não tem preço. Aquilo que tem valor e tem preço, eu compro, mas fica. Eu não levo. Aquilo que tem valor, mas não tem preço, isso eu levo. É isso que aumenta o meu ser, o meu poder de ser. Isso não quer dizer que nós precisamos ser miseráveis, viver na pobreza, não termos bens. Não. Pelo contrário. Eu tenho que buscar a maior quantidade possível de ter, na forma que me ajude a mais ser. Se eu buscar o ter, e esse ter se configurar um excesso, um luxo, algo de ostentação, eu estou gastando energia à toa. Essa energia que eu estou buscando em mais ter, como eu não vou levar, é energia que eu estou gastando de maneira não inteligente. Então eu posso ter um carro, se esse carro me ajuda a mais ser, me ajuda a fazer mais cursos, me ajuda a ter mais tempo livre para ler bons livros, me ajuda a ter mais tempos livres para ficar com a minha família. Esse carro que eu busquei ter e não vou levar porque é propriedade da matéria, me ajuda no mais ser. Então esse carro é interessante eu ter. Agora, se eu viver me preocupando em ter aquele carro do ano, em ter aquele carro modelo XYZ, essa energia que eu estou gastando, trabalhando mais, me preocupando em ter esse carro, esse modelo, enfim, é energia que eu estou gastando de maneira desnecessária, que eu podia estar gastando em coisas que são mais úteis para o meu ser, para o meu espírito. Então, sim, nós devemos focar no ser, porque isso que importa, é isso que nós levamos, isso que tem valor, isso que nós precisamos conquistar. Mas eu preciso ter. Porque eu preciso usar esse ter para me ajudar a mais ser. Incluindo aí os meus amores, a minha família. Porque nós evoluímos em grupos, em tribos de espíritos. E a minha família de sangue, na matéria, são, por necessidade, meus auxiliares de evolução. É o meu apoio, para o bem e para o mal. É aquilo que eu preciso para mais ser. Então eu preciso também dar substância, dar condições para que eles evoluam também da melhor maneira possível e também me ajudem a mais ser. Eles não estão por acaso. Lembram que não existe sorte, não existe azar. Não existe o fortuito, existe causa e efeito. Quando a gente não entende a causa e recebe um efeito, é comum a gente pôr culpa no divino, ou então dizer que aquilo tem origem demoníaca, porque é comum no homem procurar o extraordinário para explicar o ordinário. Mas, de fato, o efeito que nós recebemos, de maneira direta ou indireta, foi produzida por nós mesmos. Então nós devemos ter essa consciência que se nós quisermos buscar o plano divino, nós temos que buscar o mais ser. Porque quanto mais sermos nós formos, mais próximo do Pai nós estaremos. Mas a percepção do Pai vai estar em nós. Então, nós não temos opção. O espírito, inconscientemente, busca o mais ser. Então, desde a primeira evolução, da primeira emanação do Pai como mônada, o espírito não tinha consciência nem da sua própria existência, ele sempre buscou o mais ser. Desde lá, o reino mineral, vegetal, animal e hominal, e continuamos buscando mais ser. Agora, nós podemos evoluir, progredir em consciência
em velocidades diferentes. Então, mesmo quando nós erramos, pecamos entre aspas, nós estamos evoluindo, porque estamos aprendendo a como não ser. E como nós buscamos o mais ser, toda vez que eu aprendo a não ser, eu evoluo no meu ser. Agora, se eu conscientemente sei que para evoluir mais rápido eu tenho que me sintonizar com as leis divinas, então ser cada vez vou ser mais, porque eu vou ser menos ser. Então eu tenho que procurar essa consciência que nós nascemos, morremos, renascemos, e isso faz parte do processo do mais ser. O tempo todo nós estamos atuando nesse sentido do mais ser. E precisamos ter essa consciência que tudo que nós pensamos, sentimos, vai produzir obras, que é o que falamos e fazemos. São as nossas obras que são as causas dos efeitos que vamos receber no futuro. Não tem como nós falarmos algo ou fazermos algo sem antes termos pensado e sentido. Então é muito importante que nós tenhamos sempre consciência de pensarmos coisas boas, sentirmos coisas boas. Mesmo que nós não nos manifestemos na matéria, essa energia que nós utilizamos no pensar e sentir vai se acumular, e quando nós nos manifestarmos na matéria, vai produzir coisas boas, porque a causa é boa. Se as nossas obras é o efeito do nosso pensar e sentir, se nós pensarmos e sentirmos de uma forma boa, essas causas vão produzir causas boas que vão produzir efeitos bons. E com essa consciência que viver na matéria é um campo de provas para eu comprovar consciências, aprendizados, vivências, é um campo de expiação para eu devolver para o universo aquilo que eu retirei de maneira inapropriada nessa existência ou em outras existências, eu vou procurar sempre viver da melhor maneira possível, sendo bom de verdade. E o que é ser bom de verdade? Ser bom em pensamento e em sentimento, mesmo quando sozinho, mesmo que em quatro paredes, mesmo que em pensamento e sentimento. Ser bom, não fazer de conta que somos bons. E a gente tem uma tendência muito grande, mesmo nós espíritas, a representarmos papéis. E um dos papéis que nós gostamos de representar é que somos boas pessoas. Então, nós não gostamos de demonstrar para o universo à nossa volta as nossas sombras. Então a gente camufla. E isso não resolve. Sim, em questão de ser politicamente correto, de preservarmos as pessoas das nossas misérias, isso é ok. Mas, na verdade, o que nós precisamos é nos educarmos para que tudo aquilo que for ruim, incluindo aí maledicências, não existam. Porque nós reconhecemos até que o universo à nossa volta possui misérias. Mas nós precisamos reconhecer as nossas misérias. E aprender, né, a não usar só a nossa régua, que é limitada, é relativa, para julgar e condenar aquilo que está à nossa volta. Porque o problema não é o julgamento em si, que nós julgamos o tempo todo, nós fazemos escolhas o tempo todo. O problema são as condenações que nós fazemos a partir dos nossos julgamentos. Nós não temos o direito de condenar ninguém, porque nós somos seres relativos, nós nunca teremos
a visão completa, as vivências do outro. Então eu até posso julgar uma outra pessoa como uma pessoa de alguma forma ruim, mas é minha visão a partir do meu ponto de vista, a partir dos meus valores. Quem disse que os meus valores estão corretos? Quem disse que o meu ponto de vista está correto para eu condenar uma pessoa por algo que ela faça ou deixa de fazer, fale ou deixe de falar? Eu posso ter uma opinião, mas é minha opinião, meu julgamento. Eu tenho que respeitar os julgamentos dos outros, a forma de ver, de pensar, de sentir dos outros. Isso não significa ser submisso, isso não significa ser omisso, isso significa amar. Bom, continuando aqui, nós temos a dúvida do ser ou não ser. Shakespeare, um grande dramaturgo inglês, levantou essa questão. Nós somos ou não somos? Na verdade, essa é uma falsa questão. Porque como nós entendemos, por causa da nossa doutrina, que nós somos espíritos, consciências e evolução, e que por isso nós somos imortais, ou seja, nós não vamos deixar de ser. Se nós não podemos deixar de ser, então essa questão de ser ou não ser não faz sentido, porque nós sempre vamos ser. O que nós podemos é mais ser, buscar o mais ser da melhor maneira possível. Então, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Espíritos. Consciências em evolução. Centelhas do Pai, hálito divino, que procura o mais ser, que procura de novo a união com o Pai, a união com o divino, a sintonia com o Pai, a ressonância com o Pai. Ou seja, nós buscamos o reino dos céus, como Jesus colocava. E o que seria esse reino dos céus? É um estado de consciência. O reino dos céus não é um local no espaço e no tempo. O reino dos céus é um estado de consciência onde nós nos sentimos no reino dos céus. Por quê? Porque nós percebemos o divino em tudo à nossa volta, incluindo a nós mesmos, e de maneira contínua, o tempo todo. Nós percebemos o divino na natureza à nossa volta, nos animais, nos vegetais, no nosso próximo, em nós mesmos. Como a gente, nesse estado de consciência, de ressonância com o Pai, de sintonia com o Pai, nós percebemos a manifestação do Pai, do Divino, o tempo todo, em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos, nós temos a impressão que somos o Pai, estamos no Pai. Ou seja, estamos no reino dos céus. Nesse estado de consciência plena. E é isso que é a nossa busca. Só que isso é um processo. Estar no reino dos céus é um processo de iluminação, de santificação, de purificação, de refinamento espiritual. E por isso que no nosso caminho iniciático da Escola de Aprendizes do Evangelho, a gente tanto bate na questão que precisamos nos reformar, que precisamos nos conhecer e nos educar, para que melhores instrumentos do Pai possamos ser. Porque esse é o caminho. Ah, mas e a questão do umbral, do purgatório e do inferno? Se nós não alcançarmos o reino dos céus, então nós iremos para o umbral, o purgatório, o inferno, ou se não formos, vamos estagiar nesses locais? Bom, da mesma forma que o reino dos céus é um estado de consciência que o espírito atinge, umbral,
purgatório e inferno também são estados de consciência. Não existe um local no espaço-tempo que a gente possa chamar de umbral, de purgatório ou de inferno. Isso são criações humanas. Umbral, Kardec nem coloca isso na codificação. Isso nasceu do espírito da doutrina praticada aqui no Brasil, através do Chico. Purgatório é a invenção dos cristãos católicos, de algumas denominações evangélicas. Inferno também vem lá do judaísmo. Na verdade, quando nós descartamos esse corpo físico, nós vamos para o plano espiritual, nas suas diversas expressões de manifestação, como o plano astral, o plano mental, o plano causal, búdico, nirvânico, átimo, que são outros planos que o espírito se manifesta de acordo com o seu grau evolutivo. E nesses planos, de acordo com a consciência do espírito, ele cria os seus infernos, inferno astral, os seus purgatórios, os seus umbrais. É o espírito que cria isso a partir das suas misérias, dos seus desejos. Cada um tem um inferno que merece ter, ou o purgatório, ou um umbral que merece ter. O espírito, quando faz a passagem, a maioria de nós nem percebe que desencarnou. Ele fica dormindo no plano espiritual, sonhando que está vivo. Na maioria das vezes, na maioria de nós, é isso que acontece. A gente fica dormindo, por exemplo, lá no astral, no plano dos desejos, sonhando que está vivo. E nesse sonho que está vivo, nada mudou para nós. O Luiz, por exemplo, continua indo para o seu trabalho de segunda a sexta, continua, né, com a sua família, com os seus gatos aqui, continua dando aula, palestras na Aliança, tudo para ele. Ele fez a passagem, mas a maioria de nós não percebe que fez a passagem. Está dormindo. Só que nesse dormir lá no astral, tem momentos difíceis. Como nós temos momentos difíceis aqui na matéria, lá no astral, você também dormindo, sonhando que está vivo, você tem momentos difíceis, você tem pesadelos. Ou seja, nesse sonho, você também perde amores, você também perde empregos, você também fica doente, porque você está sonhando que está vivo, só que é um sonho. E aí, nesses momentos de dor, você acorda. E você percebe que você estava sonhando que está vivo, mas você já fez a passagem. E quanto mais arraigado a matéria, a pessoas eu tiver, mais eu vou sofrer. Puxa, eu estava sonhando que estava vivo, mas não estou mais. E o meu carro, a minha esposa, os meus filhos, os meus negócios, os meus sonhos. E aí a pessoa chora, se lamenta, porque ela queria estar viva, ela queria estar na matéria, porque ela está muito arraigada, está presa no prazer, nos bens materiais. E ela quer tanto sonhar, estar viva, que ela acaba dormindo de novo, depois desse momento de vigília lá no astral. E aí, quando ela volta a dormir, tudo volta ao normal. Ela volta a sonhar que está viva. E fica mais um tempo assim. Aí depois algo de errado acontece no sonho, ela acorda de novo.
e fica nesse ciclo de dormir lá no astral e sonhar que está vivo, acordar lá no astral e sofrer porque percebeu que já fez a passagem, era só um sonho que ela estava viva. Isso pode durar dias, semanas, anos, dezenas de anos. Depende do nível evolucional da pessoa, depende de quanto ela está presa na matéria. Então, umbral, purgatório e inferno são estados de consciência, como é estar no reino dos céus. Por isso que nós precisamos ter essa consciência que nós somos o que pensamos e sentimos, porque nós somos as nossas obras. Então temos que fazer isso da melhor maneira possível, para evoluirmos da melhor maneira possível. E, quer queiramos, quer não, nós somos usinas de processamento de energias. Nós processamos energia o tempo todo, nós realizamos trabalho o tempo todo, nós gastamos energia, porque trabalho é energia gasta para realizar alguma tarefa. Então nós gastamos energia o tempo todo, até dormindo, então nós realizamos trabalho o tempo todo. E, além da lei do trabalho, está relacionado com ela a lei da justiça, que é a lei da causa e efeito. O nosso trabalho produz obras. As nossas obras produzem causas boas e causas ruins. E, de acordo com a justiça divina, essas causas vão produzir efeitos de acordo com as causas. Então, como eu garanto que as minhas obras vão ser boas para que na justiça divina eu seja premiado com efeitos bons? Sendo honesto, honesto comigo, honesto com o meu próximo, vivendo em verdade, sendo coerente, sendo útil. A natureza descarta aquilo que não é útil, que não tem serventia. Ela recicla tudo aquilo que não tem finalidade, que não serve para alguma coisa, a natureza recicla. Para quê? Para que possa recomeçar de novo e nesse ciclo de nascer, crescer, viver e morrer, sempre possa haver bons frutos. Eu preciso ser fraterno. O que é ser fraterno? Reconhecer que todos ao meu lado são meus irmãos, filhos do mesmo pai, que todos tivemos a mesma origem. Então, mesmo aquela pessoa que eu não gosto, que eu me sinto mal na presença dela, que eu tenho críticas severas, porque ela é arrogante, ou porque ela é isso, ou porque é aquilo, ela é minha irmã, ela é meu irmão. Teve a mesma origem, emanação do pai. Nós temos o mesmo pai. E se nós somos irmãos, eu preciso amar de maneira prática essa pessoa. Eu preciso ser fraterno. Eu preciso ser coletivo, eu preciso pensar sempre em nós. Porque como eu afeto a natureza à minha volta, o universo à minha volta, o universo à minha volta me afeta. Se eu produzo causas que afetam, causam um efeito ao meu redor, o meu redor vai reagir pela lei da causa e efeito, produzindo efeitos em mim. Então a causa que eu provoquei vai devolver um efeito em mim. Então também é uma questão de inteligência eu sempre pensar em ser um construtor de um universo que seja bom para todos. E perseverante, porque eu não vou conseguir iluminação, eu não vou conseguir me sintonizar com o divino de maneira plena se eu não perseverar. Porque o processo de iluminação requer isso, requer determinação, requer que eu persevere nessa busca do mais ser. Eu preciso de fé. E o que é fé? Fé é confiança no divino, confiança em suas leis, confiança que eu vou colher o que plantar. Se eu plantar mal, vou colher mal. Se eu plantar bem, vou colher bem. Se eu não plantar nada, não vou colher nada.
Fé é confiança nas leis universais, né? Eu ter fé no divino é eu confiar nele, na sua divina providência, na sua justiça divina. É confiar que o meu trabalho, as minhas obras, vão ser recompensadas, porque eu tenho fé, eu acredito na justiça divina, na lei do retorno. André, eu estou falando um monte de coisa aqui, né? Se você quiser comentar alguma coisa, acrescentar ou perguntar, fique à vontade, tá? Não, tranquilo, eu só estou bebendo da sua aula, tá ótimo. Ok. Obrigada. Então, nós precisamos ter essa consciência que fé é confiança. Confiança no Pai, em suas leis. O divino, o nosso Pai, porque dele nós provemos, dele nós viemos. O divino, ele se manifesta, uma prova que ele é vivo, que ele é um espírito que vive, através da criação. Ele criou o universo conhecido pelo homem há 13,7, 13,8 bilhões de anos atrás, mas continua criando até hoje, porque galáxias, estrelas, planetas, satélites e toda sorte de objetos cósmicos continuam sendo criados a todo instante. A vida, inclusive, continua sendo criada a todo instante. Então, o divino criou e continua criando o universo. E através de suas leis. Leis divinas, que valem em todo tempo e lugar. Que valem para toda a criação, não tem exceção, são perfeitas. Nem ele transgride suas leis. Porque ele não precisa modificar as leis, elas são perfeitas. Ela não tem essa dele vale para uma pessoa e não vale para outra. Vale agora, mas não vale depois. São divinas, são perfeitas. A lei da causa e efeito é uma lei divina. Não existe efeito sem causa. E se é uma lei divina, a mesma causa, independente de quem produziu, vai produzir o mesmo efeito. Dependente de quem produziu a causa. Não é olho por olho e dente por dente. A coisa é muito mais complexa. Nós espíritos, né, temos esse costume de pensar que porque alguém assassinou numa existência uma outra pessoa, numa outra vida ela vai ser assassinada. E aí, se ela for bonzinha, de repente a pena pode ser comutada e, enfim, ela não ser assassinada, só perder de repente o braço que ela usou para tirar a vida de outro. Não é assim. Não é assim. A lei de causa e efeito é muito mais sofisticada. Às vezes o efeito não é sobre você, é sobre um ente querido. Você produziu a causa, mas o efeito não vai vir sobre você, vai vir sobre um ente querido. De repente não vai vir agora, vai vir numa outra existência. De repente o efeito não vai vir sobre você ou sobre uma pessoa, vai vir sobre um coletivo onde você está inserido. É muito mais complexa a lei da causa e efeito. Por isso que eu não gosto de chamar ela da lei da ação e reação. Porque a lei da ação e reação, ela vale para o mundo material. Mas como nós somos espíritos, consciência, a lei da ação e reação é um caso particular da lei da causa e efeito. A lei da ação e reação só vale na matéria e ela tem características. Por exemplo, a toda ação corresponde a uma reação imediata, instantânea, de vetor oposto. Na lei da causa e efeito, o efeito pode vir, não é instantâneo, o efeito pode vir muito tempo depois. E não é uma reação bionírica de um para um. O efeito pode voltar de maneira múltipla e atenuada para outros elementos que compõem ali o cenário. Então a fé é eu confiar nessa justiça divina que atua através da aplicação de suas leis. Se eu me alinho com essas leis, eu me dou bem, posso dizer que estou sendo abençoado. Se eu não me alinho com essas leis porque eu não as conheço, ou porque eu sou teimoso, ou porque não quero segui-las, eu me dou mal. Posso dizer que estou sendo castigado. E aí não adianta eu ficar pedindo perdão. Isso não vai resolver. Eu preciso me alinhar com as leis divinas. Porque aí, né, eu começo a me dar bem. Então aí eu até posso dizer que começo a ser perdoado. Mas na verdade,
Eu estou me perdoando. Da mesma forma que eu me castigo quando produzo causas ruins, porque não me alinhei com as leis divinas, e colho efeitos ruins, então eu digo que estou sendo castigado. Eu não estou sendo castigado por ninguém. É eu que estou me castigando por causa das causas que provoquei. Da mesma forma, quando eu cometo boas ações, eu não estou sendo abençoado. Eu estou me abençoando porque estou alinhado com as leis divinas. Então o divino não castiga ninguém, mas também não abençoa ninguém. Ele simplesmente atua através das leis divinas. Que eu preciso conhecê-las e me alinhar a elas. Mas eu não conheço todas as leis divinas. Se você praticar o amor, automaticamente você se alinha às leis. É tão simples. Parece simples, falar é mais fácil. Mas a gente amar quem gosta da gente, quem nos ama, é fácil. Agora, o amor de verdade se manifesta quando a gente ama quem não gosta da gente, quem prejudica a gente, quem faz mal a gente. É amar o seu irmão, mesmo que ele não goste de você, mesmo que ele te prejudique no trabalho, mesmo que ele te persiga no trabalho, mesmo que ele te trate mal. Você não precisa gostar, as pessoas confundem amor com gostar. O gostar requer recíproca, eu só gosto de quem gosta de mim. O amor não, o amor é incondicional. Eu gosto do outro, mesmo que ele não goste de mim, mesmo que ele me faça mal, mesmo que ele me prejudique. Por quê? Porque eu tenho fé, porque eu confio na divina providência e na sua justiça. Eu sei que vou colher o que planto. Mais cedo ou mais tarde, não é no meu tempo. É no tempo divino. E essa consciência nos ajuda muito a sermos felizes. Porque a gente para, né, de criar expectativas perante o outro. Porque boa parte dos nossos sofrimentos é porque a gente cria expectativas com outras pessoas ou com situações. Ah, só vou ser feliz se aquela pessoa ficar comigo. Só vou ser feliz se eu passar naquele concurso. Eu tenho que parar de criar expectativas. Porque as pessoas não vivem em função de mim, de me fazer feliz. E o mundo não foi feito só para mim. Quando eu paro de criar expectativas, fica mais fácil viver. Eu vou sofrer menos. Dor, eu vou sentir. Dor faz parte do viver. Quer queira, quer não, eu gasto energia, eu realizo trabalho, vou sentir dor. Se eu dormir demais, vou sentir dor. Se eu ficar sentado demais, vou sentir dor. Se eu ficar em pé demais, vou sentir dor, porque eu gasto energia. Então, dor faz parte do processo de se manifestar na matéria. Agora, o sofrimento não. O sofrimento é opcional. É a dor estendida mais do que o devido. E tudo está nessa lei do amor. Ou seja, a lei do amor é a energia divina em fluidez. Quanto mais eu reconheço essa lei do amor, que quanto mais eu der, mais eu recebo, mais próximo do reino dos céus eu vou estar. O amor é eterno, como é o divino. Nós somos imortais, nós não somos eternos. Ou seja, nós tivemos o início, que é a manifestação do Pai. Mas nós não temos fim. Então nós somos imortais. O amor não, o amor é eterno, porque provém do divino, e o divino é eterno, não teve início e não vai ter fim. E o amor pode se manifestar de diferentes maneiras. Uma a maneira que a gente pode estudar o amor e nos educarmos para manifestar o amor é nos conhecermos. Conhecermos o nosso interior, o universo interior, o universo que está dentro de nós. E aí é fundamental o uso da caderneta, é fundamental o uso do caderno de temas. O caderno de temas faz-nos pensar e sentir sobre tópicos pré-definidos que provavelmente nós nunca pensaríamos se a gente não fosse instigado, motivado a isso.
Então a ideia é a gente identificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sobre determinados assuntos, que são os temas propostos. Já a caderneta, né, nos permite como a gente reage, quais são os nossos comportamentos, quais são as nossas ações, né, que impedem ou dificultam a manifestação do divino que está em nós. Unindo essas ferramentas com mais os trabalhos que nós somos também motivados a fazer, né, como servidores, unindo com as aulas de vida plena, a gente vai se conhecendo mais, conhecendo o nosso interior. E conhecendo o nosso interior, como nós nos manifestamos, nós conseguimos educar o nosso eu. Se eu sei que eu sou arrogante, e eu tenho essa consciência e quero não ser mais arrogante, então eu vou me preocupar no dia a dia a não ser mais arrogante. Então aquela casca egóica que impedia ou dificultava pelo menos o divino de se manifestar, de brilhar através de mim, de me usar como um bom instrumento, não vai existir mais, porque eu lixei ela, eu limei ela através da educação do meu eu menor, do universo minha que está dentro de mim. E isso, né, foi através da caderneta que identificou esse comportamento de ser arrogante. Por isso que é importante, né, nós anotarmos fatos que nos incomodam, porque esses fatos permitem identificar, pensar e sentir que gerou um comportamento através de um sentimento. Essa é a importância. Bem, eu aprendendo a me conhecer internamente, o meu universo interior, e eu aprendendo a conhecer o meu universo exterior, ou seja, buscar conhecimento, que é a informação processada, refletida, questionada, eu conheço o meu universo interior, conheço o universo exterior, eu consigo me manifestar, fazer boas obras. Porque, como eu me conheço, eu consigo educar, por exemplo, a minha arrogância. Como eu conheço o universo à minha volta, eu tenho ciência em que situações que eu sou arrogante, que eu tendo a ser arrogante. Então aí, né, eu consigo me manifestar no fazer, não sendo arrogante. E assim, quando eu faço essas somatórias de correções que eu vou me fazendo, eu vou aprendendo a ser, cada vez a mais ser, aumentando a minha fluência espiritual. E aí eu vivo melhor, eu convivo melhor. O conviver é viver em conjunto, bem, porque eu estou manifestando, através das minhas boas obras, o Pai através de mim. Eu passo a ser aí um agente divino, de promotor, promovendo a paz e o amor em tudo que me cerca. Eu passo a ser um coautor do universo à minha volta. Como eu estou manifestando o divino através de mim, eu passo a co-criar o universo à minha volta de maneira positiva. Como eu influencio o universo à minha volta de maneira positiva, o universo me premia, né, com energias positivas que vão me dar mais poder de ser, poder de me manifestar, poder de ser um bom instrumento para o Pai, que através de mim vai brilhar. Não é para minha glória, é para a glória do divino que se manifesta através de mim. Isso pode ser nada, não precisa ser ninguém extraordinário, não precisa ser um presidente de um país, um grande escritor. Eu posso ser um bom pai, um bom filho, um bom espírita, uma boa pessoa. Estou manifestando o divino. Né? Isso são coisas que a gente precisa estar consciente, né? Que o aprender a fazer requer que eu me conheça. Aprender a fazer boas obras requer que eu me conheça, tanto internamente como externamente. Porque aí eu vou ser cada vez mais um bom instrumento do Pai. Sendo um bom instrumento do Pai, eu vou viver em conjunto, vou conviver bem com os meus
próximos, com a natureza à minha volta. Né? Vou materializar o amor ao próximo. Isso aqui é muito bonito, essas frases, né? Vem lá do livro, né? Paulo e Estevão. Abigail, amada de Paulo, né? Num sonho, né? Responde a perguntas de Paulo. Né? Paulo se perguntando: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Ama, simplesmente ama, de maneira incondicional. Esse amor não se requer que eu seja omisso, que eu seja submisso, que eu seja servil, que eu seja conivente, que eu seja complacente. Nada, simplesmente ama. Esse amor é o amor, por exemplo, que normalmente, existem exceções, a mãe nutre por um filho. Que independente do que ele pensa, sente, fala ou faz, a mãe simplesmente ama. Mas esse amor não é um amor de conivência com o erro do filho. Não pode. Porque aí de vez a mãe está ajudando o filho, está atrapalhando o filho. Não é de omissão para não deixar o filho triste e deixar de repreendê-lo quando necessário. Ela vai estar atrapalhando o filho em vez de ajudar. Não é um amor de complacência, de conivência. Não! É um amor que simplesmente ama e faz tudo que for necessário para o alvo do seu amor ser um bom representante do Pai, também ser um bom instrumento do Pai. Isso requer repreender, isso requer castigar, isso é difícil, Concordo que é algo, né, que exige bastante consciência, mas o amor é isso. O amor é amar aquele pessoa que lhe faz mal, que lhe rouba o celular. Eu não gosto da atitude do ladrão do celular que rouba o celular das pessoas. Mas eu o amo. Mas isso, como eu não preciso ser conivente, omisso, submisso, eu quero que ele seja preso, sim. E quero que ele seja excluído da sociedade para proteger a sociedade dele e proteger ele dele mesmo. Mas eu quero fazer isso com todo o amor do mundo. Porque se eu não fizer isso com todo o amor do mundo, eu vou estar sendo, né, uma pessoa má tanto quanto ele. De outra forma, precisa ser humano. Amor é isso. Eu não preciso gostar da pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela pensa, do jeito que ela sente, do jeito que ela faz. Eu preciso simplesmente amar. Ela responde ainda para o Paulo: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão do esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Jesus fala numa outra passagem que o pai dele, o nosso pai, Deus, trabalha o tempo todo, porque ele cria o tempo todo. Né? Como eu falei, o divino criou o nosso universo e continua criando até hoje. Ele se manifesta o tempo todo através de suas leis. Então, desde o início dos tempos até hoje, o divino se manifesta através das leis. Então Jesus fala: meu pai trabalha o tempo todo, então eu também trabalho. Tem uma passagem assim em João: nós não temos, né, justificativa para não fazer o melhor, não fazer aquilo que precisa ser feito. Abigail de novo para Paulo: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, tenha fé, confiança no divino, faça a sua parte. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Perdoa sempre. O perdoar não requer condição. Eu só vou perdoar se ele me pedir perdão. Eu só vou perdoar se determinada circunstância acontecer. Se ele se regenerar. Só vou perdoar se eu ganhar na Mega Sena. O perdão tem que ser sem condição. O outro não precisa pedir perdão, porque o perdão não é para ele, o perdão é para mim. Perdoar é dissolver em mim qualquer emoção, sentimento ruim que eu possa ter perante ao outro. Eu não preciso tirar a culpa do outro. Eu não preciso tirar a culpa do ladrão de celular. Eu não desculpo ele, mas eu o perdoo. O perdão não requer a desculpa. Eu posso perdoar o outro sem o desculpar. Eu não te desculpo. Eu quero que você seja preso e excluído da sociedade, para ver se assim você se aprende, você se conscientiza que é errado você roubar o celular das outras pessoas. Mas eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo porque você é meu irmão. Você é filho do mesmo pai. Você é um espírito em evolução como eu sou.
Você pode estar num momento difícil, numa encarnação ruim, mas é meu irmão. E por isso eu te amo de maneira incondicional, sem condições. Mas não lhe tiro a culpa. Então eu lhe perdoo. Ah, Luiz, mas falar é fácil. Realmente, falar é mais fácil. Mas nós precisamos ter essa consciência que eu preciso praticar o perdão. Porque o perdão é uma das formas de você materializar o amor, de você praticar o amor. É uma forma bastante elevada. Não é igual, por exemplo, eu ter piedade, que é a forma mais simples, ou ter compaixão, ou eu ter empatia. Perdão está no nível mais alto. Com a misericórdia, está no nível mais alto ainda. Né? Mas é uma forma de praticar. O amor é você perdoando. E é uma questão de inteligência. Porque quando eu perdoo o outro, eu deixo de envenenar o meu corpo físico e os meus corpos espirituais. Com aquele sentimento, com aquela energia ruim. Às vezes tem pessoas que odeiam a outra por algo que a outra, no seu julgamento, lhe tenha feito. E a outra nem sabe disso. De repente ela fez mal para uma outra pessoa de maneira inconsciente e ela nem ficou sabendo que fez mal. E essa pessoa que recebeu o mal de maneira inconsciente sente ódio da outra, envenena seu corpo e a outra nem sabe disso. Por isso que o perdão é importante, não precisa da outra, é para mim. É para eu parar de envenenar os meus corpos. De novo, né? Falar é mais fácil, mas a gente tem que ter essa consciência. Né? Jesus é a nossa referência. Ele não é, como a gente aprende na nossa doutrina, Deus encarnado. Não, longe disso. Ele é um espírito que missionário, como é Krishna, como é Siddhartha Gautama, o Buda, como é Zaratustra, um grande espírito que nasceu entre nós para mudar a consciência da humanidade. Mas no Ocidente é a nossa referência. A gente não conhece ninguém, né, que tenha representado tanto o amor divino, que tenha mostrado um estado consciencial tão elevado. E ele fez isso através do seu Evangelho. O Evangelho é uma palavra grega que significa boa mensagem, boa notícia, boa nova. Um grego, quando queria trazer uma boa mensagem para o outro, né, uma novidade para o outro, falava: eu tenho um Evangelho para te dar. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus, através dos seus evangelhos, ele tem uma boa mensagem para nos trazer. Então, se eu quero conhecer essa mensagem de Jesus, basta eu estudar com o coração os seus evangelhos. Evangelhos canônicos e até os não canônicos, separando o joio do trigo. Porque o Evangelho foi escrito por homens. A igreja foi criada pelos homens. Jesus não criou religião, Jesus não criou igreja. Mas ele trouxe ensinamentos que nós precisamos vivenciar. Como essa passagem de João, que eu quero ler agora, para depois comentar sobre ela. Então, João 15, né? João, o evangelista, o mesmo autor das epístolas, de 3 epístolas, o mesmo autor do Apocalipse, escreveu o Evangelho de João. João, o discípulo, né, querido de Jesus, que era, de acordo com os apócrifos, ele era primo de Jesus, filho de uma irmã de Maria, né, Salomé. Esse João, que cuidou de Maria até ela fazer a passagem, né, ele deixou textos maravilhosos, né, nesse seu Evangelho, nessa sua boa nova, né, segundo João. Então, vamos ler esse trechinho para a gente encerrar a aula e eu fazer um comentário final. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus falando que ele, então, é a videira, a planta que produz boas uvas, ou produz uvas, e que pai, o Deus, é o agricultor dessa videira. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Porque se não dá fruto e ele não corta, esse ramo vai tirar a seiva, o alimento, dos ramos que dão fruto.
Aquilo que eu falei, aquilo que não serve, que não produz bons frutos, que não é útil, a natureza recicla, o divino recicla. Se o ramo não dá bons frutos, ele é reciclado, ele é cortado. Para aqueles que dão bons frutos, terem mais seiva, mais energia, mais alimento para produzir ainda mais bons frutos. É o que ele complementa. Né? E tudo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pelas palavras que lhes tenho falado. Vocês já têm a consciência, porque eu tenho lhe ensinado. Jesus falando. Permaneçam em mim. Jesus dizendo para a gente ficar com ele, seguir seus ensinamentos, seus exemplos. E permanecerei em vocês. Ele vai estar com nós, na nossa consciência. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Um ramo que foi cortado não produz mais boas obras. Um ramo que não segue os ensinamentos de Jesus dificilmente vai produzir algo de bom. Vocês também não podem dar bom fruto se não permanecem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará bons frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Porque você está, né, gente? Nós estaremos em sintonia com o Pai. E como o próprio João colocou em outro trecho, nós tudo podemos. Né? Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Jesus disse isso. Então nós precisamos ter a consciência que nós somos aqueles que nos limitamos. Se nós permanecermos em sintonia com aquilo que Jesus nos ensinou, com aquilo que ele exemplificou, nós vamos dar bons frutos, boas obras. Esse é o segredo. Se nós não esquecermos de seguirmos Jesus, os seus exemplos, os seus ensinamentos, nós vamos ser como o ramo que não dá boas uvas, ou que não dá uvas, não produz boas obras, ou não faz obras. A natureza vai nos reciclar, vai nos cortar, para que possamos reencarnar numa outra vez e dar bons frutos. Nós só podemos dar bons frutos se nós ficarmos na videira, se nós ficarmos com Jesus, se nós seguirmos seus sentimentos e suas obras. Porque aí, né, nós podemos ser tudo o que pudermos ser. Como diz aí essa animação, né? Nós não somos ainda o que ainda iremos ser, mas graças a Deus não somos mais quem nós éramos. Nós evoluímos o tempo todo, mas com a consciência que mais podemos ser quando nós estivermos sempre unidos com o divino. E é isso, né? Espero ter contribuído para uma consciência maior. E que se, né, alguém tiver alguma dúvida, curiosidade, né, pode depois me mandar mensagem, que eu teria o prazer em tirar dúvida e fazer outras reflexões que forem necessárias. E é isso, André.